Estou no bairro da Tabarana, bem próximo do Morrinho de Santa Luzia, onde vamos ter agora uma educação ambiental aqui neste local, onde está chegando alunos de uma das escolas de Monte Alto. Aqui, antigamente, passava a linha do trem, é a última estação dentro do perímetro urbano de Monte Alto, totalmente desativada há muitos anos, já em estado crítico e já tem até algum tipo de projeto já para tombar este local que pertence à usina Nardini. Acredito que esta empresa conceituada aqui da cidade de Vista Alegre do Alto, co-irmã da nossa cidade, acho que não vai se opor a isto. Estamos bem abaixo de uma figueira centenária, e temos também uma seringueira. E aqui estão os alunos, e aqui está a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente sendo representada. Também são alunos da Escola Nelly Badurcano. Acabou o Covid, pode encostar perto do amiguinho. Nem mais ficar longe. Bom, oficialmente, boa tarde para vocês. Nós estamos no nosso 6º encontro do nosso programa, né, da Escola da Natureza. Na aula passada, vocês conheceram um pouco sobre o solo da nossa cidade, os tipos de solos, né? Vocês viram, por exemplo, que nós temos um solo predominantemente que é um solo predominantemente arenoso. É o que a gente vê aqui, ó. Se alguém tem alguma dúvida, não tem nada de argila aqui. É um arenito. Então, antes de mais nada, pessoal, por favor, depois a gente faz as nossas conversas paralelas. Eu queria só um pouco da atenção de vocês. Então, a aula de hoje é uma vivência que vocês, acredito, vão levar para a vida de vocês, porque são vários aspectos. Primeiro, questão de solo. Depois, nós vamos entrar no caminho que a antiga Maria Fumaça, o trem, fazia partindo daqui. Aqui é a antiga estação ferroviária da Tabarana. Nós estamos no bairro da Tabarana. Então, a gente percebe que o trem ele parava aqui nesse fosso onde a gente está, e tem uma plataforma elevada que é por conta das pessoas comprarem o ingresso e saltar para o trem. E aí ele iria naquele sentido. Depois eu vou mostrar para vocês de longe. Lá está a área da Cuesta, que eu falei bastante para vocês. E a Maria Fumaça ela não conseguia vencer essa diferença de altitude, essa declividade. Então, qual que foi a solução da engenharia da época? Talhar com picareta e abrir um cânion artificial. Nós vamos caminhar por dentro do cânion. O que isso é interessante para nós? Porque a gente consegue ver a rocha exposta, a gente consegue ter uma noção clara do solo, portanto, né, da nossa formação rochosa. A gente consegue ver exemplares da nossa vegetação nativa. Vocês vão ver nascente aflorando. Então, e com sorte, vão encontrar algum tipo de fóssil também. A turma do Juventina encontrou, e é por isso que a gente tem os nossos amigos do Museu de Paleontologia acompanhando a gente, o Cleidinei, a Sandra, que é a coordenadora do museu, está ali, a doutora Sandra, o Henrique também está aí, e mais uma vez, uma parceria muito importante que a prefeitura tem com a usina Nardini. O Jean
está aí representando a usina, eu sempre gosto de frisar que é uma parceria sólida que nós temos, porque essa é uma propriedade particular, que é de propriedade da Nardini, que nós estamos gentilmente adentrando aos seus espaços, né, as suas áreas, e a área da RPPN, da Reserva Particular do Patrimônio Natural, é também de propriedade da Nardini. Então o Jean veio aqui para acompanhar e representar essa parceria institucional que nós temos, né? E dando sequência, eu queria falar um pouco do contexto histórico, cultural e social que é retratado a partir da década de 1930, que quando esse espaço começou a ser construído. E eu vou passar para vocês, eu vou espalhar, são 4 fotos de época, depois certifiquem, por favor, que cada um de vocês vai ter visto 4 imagens. Uma das fotos é a Maria Fumaça, com as pessoas embarcando nela. É o aterro por onde nós vamos caminhar sendo construído. Uma é o Canyon à época, vocês vão ver a diferença. Hoje, 60, 70 anos depois, a área entrou naquilo que a gente chama de transição florestal. O que é isso? A área começou a se reflorestar naturalmente. É o pássaro que vai soltar uma semente, é a árvore que rebrota, é o banco de sementes natural que está presente abaixo do solo, que começa a rebrotar porque a área foi abandonada. Então, hoje, a realidade é muito diferente. Nós temos, de novo, uma formação florestal na área, né? É uma floresta de segunda geração, não é mais nativa, né? Por conta de antigamente o trem passar nessa região. E conforme a gente for andando, eu vou dar mais alguns aspectos de época que são muito relevantes. Mas o que eu gostaria de parar aqui, ao pé dessa figueira centenária que a gente tem aqui, para contar algumas coisas para vocês. Primeiro, o contexto. Monte Alto se desenvolveu em torno da linha férrea. Por quê? Imagine, à época, o transporte ferroviário era o que havia. E, infelizmente, a gente perdeu isso, né? Hoje a nossa malha logística está baseada em caminhões, nas rodovias. E isso foi ruim. Se a gente pensar desde de questão de sustentabilidade por conta de gases que são queimados nos caminhões, até a facilidade do transporte. O trem é muito mais ágil, muito mais fácil, e até por conta de congestionamento. Então isso infelizmente a gente perdeu isso ao longo do tempo. Mas o trem, ele foi preponderante, muito importante para o desenvolvimento local, tanto para carga quanto para passageiros. Essa região era administrada pela Companhia Melhoramentos, que era a companhia ferroviária que o estado de São Paulo detinha para a sua malha ferroviária. O que é importante também aproveitar para dizer? O contexto ali das décadas de 40, 50, eles também têm muito a ver com a questão fundiária da nossa cidade. O que é fundiária? Como que a terra ela é dividida. Vocês já devem com certeza ter estudado em geografia, por exemplo, a questão do reforma agrária, os latifúndios e toda essa discussão. Monte Alto é um contexto muito particular, porque nós temos praticamente uma reforma agrária natural que aconteceu aqui nesse período. E alguém sabe me dizer o porquê disso? Só mais um fator. Quando a gente anda 20 quilômetros daqui, Jaboticabal, por exemplo, a gente vai ver, são grandes fazendas, grandes latifúndios, na mão de poucas pessoas. Monte Alto tem 1.005 propriedades de pequena extensão. Alguém saberia me dizer o porquê disso?
tem tudo a ver com o contexto que nós estamos dizendo aqui. Pode falar. Não, pra você entender, parece meio cheio de montanha. Sim, a questão geográfica pode ser algo relevante. As pessoas à época da cartografia, elas usavam recursos naturais para delimitar. Até o rio, eu tenho a propriedade do fulano. Até a mata do ciclano. Isso com certeza é um fator geográfico. Mas nem sempre foi assim. Monte Alto começou também um período de colonialismo, na mão de poucas pessoas. Acontece que nessa época é também permeada época entre Primeira Grande Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu nesse período? Muita imigração para essa região. Monte Alto recebeu muitos imigrantes da colônia japonesa, espanhola, alemã, italiana. E muitos de nós, vocês podem aí consultar na memória de vocês, têm certamente antepassados nesses países que eu citei ou em algum outro. Acontece que essas pessoas vieram para trabalhar na agricultura. E eles prosperaram, principalmente na região de Monte Alto. Eu já falei para vocês, um dos fatores mais importantes é a disponibilidade de água. Monte Alto tem, eu canso de falar para vocês, 632 nascentes catalogadas. Mais um fator importante que nós vimos na última aula. Isso aqui, pergunto para vocês, é fácil ou é difícil de infiltrar água nessa areia aqui? O que vocês acham? É fácil, é muito porosa. Embaixo do arenito vem a argila. Então isso forma um bolsão de água, acumula água. O arenito favorece que retenha embaixo dele grande quantidade de água. Então a nossa agricultura é muito próspera. Então as pessoas que vieram nessa época, elas ganharam muito dinheiro na agricultura e começaram a comprar terras do seu senhorio. E começaram a repartir o terreno, né? Por isso que hoje a gente chega numa condição privilegiada de ter quase que uma reforma agrária natural. Certo? Tudo bem até aqui? Então, um pouco desse resgate que a gente quer fazer com vocês é partir daqui, porque o trem saía em direção à Cuesta. Agora eu queria que vocês olhassem o horizonte aqui para a gente entender essa formação. A Sandra, o Cleidinei podem falar a qualquer momento, fiquem à vontade. Vai parar mais próximo? É só aqui para a gente fazer um registro. Tá bom aqui. O que eu quero mostrar para vocês? Vocês veem olhando daqui, antes de a gente entrar, nós vamos entrar lá no meio, mas nós vamos fazer um trecho de carro para chegar até lá. Só que eu queria propor para vocês uma observação da paisagem. Vocês olhando no horizonte, vocês veem montanha? Não. É por isso que a gente fala que Monte Alto é uma área de cuesta, ou de planalto. Lá nós temos um patamar, nós temos um platô que de repente tem uma quebra, como que muda. Lá é um nível. Aquilo que a gente chama de serra, ela quebra, o platô tem uma declividade. Não é uma área de montanha, é uma área que a gente vem num platô, de repente tem um desnível bastante acentuado, outro platô, outro nível. Por isso que eu bati bastante na última aula de solos,
que nós não temos uma formação de montanha, e sim de cuesta, que remete à língua espanhola de costa, de costado. Vocês podem ver com os próprios olhos de vocês lá o nível acima, e a gente tem uma quebra abrupta e começa um outro nível aqui. Certo? Sandra? Década de 40, 50. 1940, 1950. Isso. Você acha que ele estava passando por aqui, né? Isso, por volta disso. Então a minha história ela vai um pouquinho mais além. Muito mais além. Pode ser que há milhões de anos passava por aqui dinossauros. E os animais que viveram com eles há milhões de anos. Tá? Há milhões de anos. Então essa história vai falar. A minha história é um pouquinho diferente do Fábio. Porque falamos de animais que viveram por aqui, viveram em Monte Alto, viveram aqui na Tabarana há mais ou menos 80 Sim. milhões de anos. 70 milhões. Ela vai falar para vocês. E o que Com ele sorte, mostra a para gente vai vocês achar lá em fragmentos cima, de lá fóssil lá no meio. distante, lá distante, é o que nos conta sobre essa idade. Quando nós falamos assim, dinossauro viveu por aqui há 70 milhões de anos. Como sabemos disso? As rochas nos contam isso. Então, quando nós entrarmos lá no cânion, talvez da parte que a gente entrar, vai dar para a gente perceber. Dá para a gente perceber onde nós vamos entrar? Dá. Que existe o que nós chamamos de sedimentação. Aqui tinha água. Provavelmente essa água ela levava sedimentos, pedacinhos de outras rochas, pedacinhos de outros organismos que iam se acumulando de uma parte mais alta para uma parte mais baixa, formando as nossas costas. Tá? Então, e aqui em Monte Alto nós encontramos os fósseis, sim, nessas rochas, preservados nessas rochas, porque nós estamos em cima de rocha, que chamamos de rocha sedimentar. Aqui é solo, proveniente de uma rocha sedimentar. Tá? Então, é nesse tipo de rocha que nós encontramos aqui em Monte Alto, nós estamos em cima dela. E conforme vai tendo a ação da natureza, essas rochas elas vão se desgastando. E os pedaços de rochas com fósseis, eles podem sair de um local mais alto para o chão. Então, é importante vocês olharem tudo. Quando chegar lá perto, a gente vai mostrar algumas coisas para vocês. Os meninos estão aqui para encontrar esses fósseis, ensinar vocês a encontrar esses fósseis. A turma passada encontrou um fóssil bem legal, o Henrique estava junto, ele também encontrou. Então é importante a gente ter um pouquinho de sorte também. E sabermos em que tempo que estamos. Os dinossauros eles viveram aqui na Terra numa era chamada Mesozoica. Essa era se dividiu em 3 períodos: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. O período geológico que a gente mais conhece, mais ouve falar, é o Jurássico, por causa dos filmes que aparecem na televisão, os filmes dos dinossauros. Jurassic Park, né, por exemplo. E Monte Alto se localiza em qual desses 3 períodos? Então, aqui nós estamos falando de um período chamado Cretáceo. Cretáceo superior. Então, quando a gente fala assim, chega os pesquisadores no museu, as pessoas no museu, assim, Sandra, de que período que que período geológico os dinossauros viveram aqui em Monte Alto? A gente fala assim, Cretáceo. Então, eles já sabem que os animais que viveram por aqui foram animais que viveram entre 70 mais ou menos 83 milhões de anos. Então, sabemos esse tempo, olhando as rochas. Olhando o nosso solo, olhando tudo que nós temos aqui, os nossos fósseis. E como eram os animais que viviam por aqui? Como era a paleofauna? Nós estamos descobrindo ainda. Porque os fósseis estão guardados dentro das rochas. Mas a rocha, ela não é dura? Duro não é. Rocha, bastante dura. Como é que os ossos entraram lá dentro? Então, grosseiramente falando, sobre um processo de conservação chamado processo de fossilização. Esse é o nome do processo de conservação. Imagine que aqui tinha água, que os animais viviam por aqui, principalmente lá na parte do cânion, onde formou as camadas. Aqui também, por perto, nós já encontramos fósseis. Imagina que esses animais... Gente, desculpa, só um pouquinho.
Só um minutinho, deixa eu só desligar aqui. Ainda não. Imagine que esses animais, eles moravam por aqui, morreram. Por algum motivo, as partes moles do seu corpo foram decompostas. Ação da natureza, processo de decomposição que acontece naturalmente. Sobraram as partes duras, que são os ossos. Esses ossos, olha só, eles foram cobertos por lama. Essa lama, com o passar do tempo, começou a endurecer pelos processos físicos e químicos que acontecem mesmo. E esses fósseis lá, esses ossos que estavam lá dentro, ficaram preservados. Para a lama que se transformou, nós damos o nome de rocha. E para o osso que passou por uma transformação, é dado o nome de fóssil. Então, hoje, o que vocês vão procurar lá no cânion são fósseis. Ou seja, ossos de animais que viveram por aqui há milhões de anos, que ficaram preservados dentro das rochas. As rochas, quando nós chegarmos lá, a gente mostra. O que está embaixo do paredão é mais velho do que está em cima, do que aquilo que está em cima. Então, se vocês encontrarem algum animal embaixo, não sei qual é a caminhada que a gente vai fazer, mas a gente vai mostrando. A gente pode falar para vocês, olha, isso é da formação adamantina, olha, isso é da formação Marília. E aí a gente explica um pouquinho para vocês sobre isso, na hora que a gente chegar lá, no local onde nós vamos passar. Pode falar. Não sei se eu perdi essa informação, desculpa. Pode ser que eu me enrolei também por causa da ligação. Eu tenho uma dúvida. Por Sim. exemplo, esse processo de fossilização. Isso. Tem algum período que é mais recorrente de achar essa fossilização ou vai depender das condições, das condições do tempo? É assim, aqui em Monte Alto, conseguimos encontrar os fósseis, procuramos fósseis em que momento? É isso? O Mesozoico, na era Mesozoica. Mesozoico. Na era Mesozoica, só que acontece o seguinte, aqui em Monte Alto nós não vamos encontrar fósseis que têm lá 230 milhões de anos. Aqui, pode ser que eu tenha me Seria muito pulado difícil, então, de encontrar por conta da formação. Porque nós não temos rochas, as rochas elas se formam em cada período. Rochas de 230 milhões de anos nós encontramos no sul. Santa Maria, por exemplo. Lá tem rocha. Eu morei no Pantanal. Sim. E lá em Corumbá tem um fóssil, uma corumbela. E ela é mais velha. Então, ela é bem mais velha. Ela é mais velha. Provavelmente ela era um dos primeiros fósseis pluricelulares, né? Lá, a corumbela tem um alemão que descobriu lá no Pantanal. Pantanal era mar, né? Aqui em Monte Alto, as nossa rocha, nós vamos encontrar fósseis de dinossauros que, por exemplo, o Tiranossauro Rex, que é o mais famoso, mais conhecido, não encontramos aqui em Monte Alto e nem no Brasil. Mas os fósseis deles já foram encontrados lá na América do Norte. Então lá tem Cretáceo? Tem Cretáceo. Só que lá é 66 milhões de anos. Então existem várias formas de se identificar e saber a data, quando aquela rocha se formou. Aqui em Monte Alto ainda não existe essa datação com exatidão. Por quê? Porque as nossas rochas, a nossa sedimentação aqui, ela foi muito difícil, então é de entender. Porque não tem as marcas, por exemplo, que uma onda deixa num paredão. Para você dizer, são ondas de mar, ondas de tempestade, isso tudo ela conta. E em alguns locais existem os elementos radioativos, onde consegue-se saber a idade de quando aquele local, quando aquela rocha se formou. Em alguns locais, esses elementos, eles ficam preservados. Aqui em Monte Alto, não. Carbono 14, que vai se transformar em carbono 12. Acho que é isso. A transformação. Isso, exatamente. Isso. A meia-vida, uma história de meia-vida. Quase que eu pego aqui. De meia-vida. O carbono 14, para a gente, aqui em Monte Alto, não funciona. Por quê? Porque o carbono 14 ele data com exatidão coisas que estão preservadas dentro das rochas, dentro do solo, tudo, com mais ou menos 70 mil anos. 70 mil. Depois disso a meia-vida passa, né? Aí não funciona. Entendi. Tem que ser outros elementos que devem ser observados. Se não me engano, é rubídio e estrôncio. A transformação da meia-vida deles. De rubídio e estrôncio, então aí talvez dê certo. Se eu não estou enganada, de novos elementos que surgiram agora. Mas o carbono 14, para a paleontologia,
Não dá A certo. gente Mas dá encontra para arqueologia. aqui, por exemplo. Não, Então, é porque não. quimicamente É. o rubi é um alumínio silicato que ele tem na estrutura dele, dentro dos cristais, algumas imperfeições. E a única diferença do rubi para um alumínio silicato comum é uma imperfeição que entra dentro do cristal. E talvez o rubi, os cristais, todos esses são encontrados em rochas de origem vulcânica. Locais onde a rocha que aparece é aquelas rochas ígneas, formada pela lava do vulcão. E aqui não tem Aqui não. É uma formação sedimentar. Lembra que eu classifiquei com vocês na última aula rocha vulcânica, metamórfica. Ah, você falou sobre isso então. Sim. Então nós estamos em cima de rocha sedimentar. E a rocha aqui, a característica dela, como o Fábio já falou, arenito, areia. Tão friável, a água desce quando chove, ela vai ajudando a manter a água do nosso lençol freático. Então é assim, não sei se eu falo demais, então me corta. Né? Porque eu não sei por causa da chuva, ele está preocupado. Mas é isso, o que é importante lembrar, estamos em cima de rocha sedimentar. As rochas aqui em Monte Alto, as rochas sedimentares de Monte Alto, em alguns pontos ela nos revelam os fósseis que estão preservados dentro dela. Por isso sabemos que aqui em Monte Alto viveram dinossauros gigantescos de 20 metros de comprimento, herbívoros, que viveram dinossauros carnívoros de mais ou menos 5 metros de comprimento. E isso que nós encontramos até o momento. Que existiu uma gama enorme de crocodilos inéditos, que também da época dos dinossauros que estavam por aqui, que tínhamos tartarugas. Então, quer dizer, a paleontologia ela revela isso. Como era o mundo há milhões de anos aqui em Monte Alto? Como era a nossa paleofauna? Como era o nosso ambiente? Sandra, me corrija se eu estiver equivocado, Sim. mas é só muito recente que a gente descobriu fósseis de animais carnívoros, né? Até então, a nossa paleofauna era caracterizada por herbívoros, né? Só bem recente que foi descoberto um carnívoro, né? Em 2020, Fábio, foi encontrado fósseis. Assim, o que acontece? Os nossos estudos de paleontologia, eles são demorados. Porque imagina, a gente tem que encontrar o fóssil. Tem que preparar ele no laboratório, que é de retirar a maior parte da rocha que está em volta dele. Aí depois tem a descrição desse animal, para saber se ele era herbívoro, se ele era carne, se ele era dinossauro, se ele era crocodilo. Então isso demora. Então, os fósseis do curupim-tata, que é o nosso dinossauro carnívoro, ele foi sendo encontrado desde lá de 2013, 2014, até ele ser descrito em 2020. Uhum. Por quê? Porque a gente precisou encontrar elementos na morfologia desses fósseis que nós estávamos encontrando, características que iriam nos dizer é dinossauro, mas é de um dinossauro carnívoro, não é de um dinossauro herbívoro. Relação de tamanhos. Uma vértebra de um dinossauro herbívoro, ela é enorme do pescoço, por exemplo, da cauda, mais ou menos isso aqui. A vértebra de um dinossauro carnívoro, que nós temos lá no museu, de mais ou menos 5 metros de comprimento, ela é pequena, ela não é tão grande. E aí nós temos os crocodilos, que é menor ainda. Ô, pessoal, por que acontece isso? Eu não sei se vocês já viram o trabalho do Darwin, por exemplo, da origem das espécies. Por que um animal herbívoro tem um pescoço grande enquanto um carnívoro não? É adaptação. O animal herbívoro ele precisou desenvolver para chegar na copa mais alta. Então isso é a própria evolução das espécies. O Darwin, quando ele descreve, ele vai lá para a ilha de Galápagos e ele faz o trabalho, ele identifica a partir do bico das aves. Tem uma ave que tem um bico tipo um alicate, que é para quebrar semente. O outro é um bico para pescar, para fazer... é uma ave que vai ficar em área alagada para pegar peixe. E assim por diante. Então isso é a própria evolução. Isso tem um paralelo com o que eu falei para você sobre a formação vegetal. Por quê? Lembra daquela
situação que eu contei para vocês de Monte Alto estar numa área de transição? Nós estamos com uma formação de Mata Atlântica, mas nós não temos um clima úmido de Mata Atlântica. Então, qual que foi a evolução? O que aconteceu? Semidecidualidade. O que é isso? As árvores perdem folhas. Olha ali, o tapete de folha caída da figueira. É por causa da característica de semidecidualidade. É uma situação evolutiva que as árvores, e nós vamos ver isso muito forte no Canyon, elas perdem folhas para se manterem vivas, porque não tem umidade como elas estão acostumadas naturalmente por serem árvores de espécies úmidas da Mata Atlântica. Só como você falou, só reforçando para quem não veio, essa característica é uma característica daqui, né? Não chega a ser específica daqui, mas é muito rara. Quando a gente pega o inventário florestal do estado de São Paulo, são raros os fragmentos de Mata Atlântica semidecidual. Sempre em regiões de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, sempre. E nós estamos nessa característica, né? Monte Alto está numa região entre savana e uma região muito úmida, que é a Mata Atlântica. Predomina-se espécies da Mata Atlântica que se adaptaram com essa característica de semidecidualidade. Agora, na paleontologia, com relação à questão do ambiente e tudo, tem uma comparação legal, porque os dinossauros herbívoros que vivem aqui na América do Sul são dinossauros do grupo de que chamamos de titanossauros. Só que acontece que os dinossauros lá da Argentina são muito maiores do que os dinossauros daqui de Monte Alto, não é isso, Henrique? E é por causa da alimentação? De questão de alimentação? Bom, na verdade, quando a gente fala do tamanho dos dinossauros, a gente tem que levar em conta o lugar que ele vivia. Enquanto aqui em Monte Alto a gente tinha um ambiente mais pantanoso, lá na Argentina é diferente. Então aqui, a grande maioria dos fósseis de herbívoros que a gente acha são de titanossauros. Também vale ressaltar que os titanossauros eles eram um grupo que se estendeu pela América do Sul inteira, um grupo bem diversificado. E aqui nos dinossauros que nós encontramos, vou usar aqui a comparação, a gente também encontrou um grande, que é o Patagotitã e o Argentinossauro, os dois maiores dinossauros do mundo, os encontrados. Eles tinham altura ali de 20 metros de altura, quase a altura de um prédio de 7 andares. Então, às vezes, leva todo um fator evolutivo, que a gente tem que estudar nos fósseis, também buscar nos animais de hoje em dia, para que a gente entenda como o animal chegou naquele tamanho. No caso dos titanossauros, eles provavelmente, o que ajudava a suportar os pesos deles, eram os sacos aéreos. Era tipo eram buracos nos ossos dele, que passava a respiração, passava o ar e deixava o animal mais leve. E assim como o Fábio disse do pescoço ser longo, isso ajudava muito os titanossauros a aumentar o envelope alimentar dele. Então, um animal grande que precisa comer bastante e poupar bastante energia, com aquele pescoço ele podia alcançar toda uma região e comer toda aquela vegetação sem se preocupar em gastar muita energia. E eles também eram animais que andavam em bandos, eles andavam em grupos. Porque, claro, não era fácil você abater um titanossauro sozinho. Então, imagina, em grupo eles eram mais fortes. Então, quando eles passavam por várias florestas, vários pântanos, eles faziam uma limpa literalmente. E o que é cômico é que enquanto um adulto pode chegar a metros de altura, um filhote tinha ali em média uns 15, 20 centímetros de altura. E eram presas muito fáceis. Até um titanossauro juvenil poderia ser uma presa muito fácil de um abelissaurídeo ou de um espinossaurídeo, que por mais de ter espinossaurídeo e carcharodontossaurídeo que caçavam esses animais. Então assim, eles costumavam andar bastante em grupo justamente para proteger isso. Então é muito parecido com o que as tartarugas marinhas fazem. Eles colocavam os ovos em regiões vulcânicas ainda ativas, que faziam o aceleramento do ovo eclodir mais rápido. Eles nasciam já todos em grupos e em vez da mãe ficar ali por perto,
eles iam embora. Então eles já ficavam em grupo filhotinhos mesmos. E isso ia ajudando a manter eles vivos. O que nós estamos falando é desse tiranossauro aqui, ó. Possível, tá? A maioria deles viviam aqui, tiranossauros, viveram aqui em Monte Alto. Já temos, pelo menos, encontrado nas rochas daqui de Monte Alto, pelo menos 4 exemplares de Monte Alto e região, né? Cândido Rodrigues, Taiaçu. Então, nessas rochas todas aqui dessas cidades próximas, nós encontramos temos. É o Curupi, o Curupi Itaata, ele é nosso. Do Curupi não, porque minha apostila é velha. Mas, assim, Curupi Itaata, ele foi encontrado ali próximo ao motel, perto do motel. E Itaata, ou então Itatã, as duas pronúncias estão corretas, quer dizer pedra dura, muito dura. Porque ele estava dentro de uma rocha com muito carbonato de cálcio. Então, ele parecia um giz. Ele grudava, impregnava assim. Muito difícil de ser trabalhado em laboratório. Muito difícil de ser retirado para a gente descobrir todo o fóssil, o osso que estava preservado ali dentro. Porque nós precisamos limpar o máximo que a gente consegue, ou por meio de tomografias, ou por meio de preparação mecânica mesmo em laboratório, porque nós precisamos dizer, olha, essa vértebra que eu tenho aqui na mão, ela se diferencia totalmente de qualquer uma outra que já foi descrita no mundo. Então, a gente precisa dessas comparações para a gente dizer que o nosso Curupi Itaata era uma espécie nova, dentro daquilo que Henrique disse, dos abelissauros, dos abelissaurídeos, que são grupos que a gente vai denominando na filogenia, aquela coisa toda, aquela árvore que a gente vai dar nome todo. E esse nosso dinossauro, então, ele não é bem parente do Tiranossauro Rex, pertence a outro grupo, tem outras características, mas ele é um animal pertencente ao grupo dos abelissauros e viveu aqui em Monte Alto. Ele é genuinamente monte altense. Viveu aqui. O Titanossauro do Campestre, que completou esses dias aí, que saiu no G1, 40 anos do achado do primeiro fóssil, ali, da retirada, né? Desse primeiro fóssil, encontrado lá do Titanossauro do Campestre, e que ele foi encontrado pela Elvira, depois eu passo para o professor o link, e ele passa para vocês, porque senão a história vai longe. Mas é bem legal, é uma história que começou assim. Eu falo que os nossos caçadores de dinossauros, os profissionais, estão aqui. Ednei, agora Henrique chegando, mas a população, as pessoas que estão lá na Santa Irene, lá em Cândido Rodrigues, então são essas pessoas que nos trazem essa informação de que, olha, pode ser que a gente encontrou um fóssil. Vamos lá olhar. Isso aqui, ó, é lá na Santa Irene. Professor Antônio Celso, professor Toninho, que foi quem começou a história da paleontologia aqui em Monte Alto, e aí depois na sequência veio o Cledinei ajudar ele com todas. Esse aqui, o Código de Dinossauro. Olha, professor Toninho está aqui, ó. Aqui é um fêmur. Mais ou menos, esse fêmur dele tem mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Ao lado estava o outro. Já, por quê? Já tinha perdido um pedaço, porque eles estavam aflorando muito. Então a gente não sabe se perdeu por a máquina ter passado ou se perdeu mesmo com a ação da natureza. Mas esse fóssil aqui foi encontrado lá. Na época a gente achava que era Monte Alto, mas não era, era Cândido Rodrigues, em uma fazenda chamada Fazenda Santa Irene, e que trouxe, olha só, que maravilha. Eu ainda não tive as pernas do trilho, né? É a coxa. É o pedacinho. É a coxa dele. Minha altura, só de coxa. Né? Oi? Sim, Um osso petrificado. Passou por uma. Ele manteve as características anatômicas dele, só que ele perdeu as características orgânicas e passou a ter as características minerais do local onde ele ficou preservado. Então, se eu cortar esse osso aqui no meio, colocar lá, fazer uma lâmina, claro que não dá para fazer, porque ele é muito grande, mas se eu pegar um pedacinho dele e olhar para ver quais são os elementos que tem lá dentro, minerais que tem lá dentro, então eu vou descobrir. Houve uma substituição daquilo que era orgânico por minerais que estavam na rocha. Tem alguns fósseis que a gente vai encontrar e que a gente vai ver que eles são fósseis pretos, avermelhados, porque o local onde ele ficou enterrado, onde ele ficou preservado, tinha muito minério de ferro.
Os dinossauros, os fósseis do titanossauro do campestre, são branquinhos. Parece giz. Por quê? Carbonato de cálcio. Que vai infiltrar nele, que vai dar essa característica para ele. Então, quando vocês estiverem, que a gente estiver lá no cânion, não pensem em encontrar... Tomara que vocês encontrem um ossão bonitão lá, que eu vou ficar muito feliz. Mas normalmente nós procuramos fragmentos pequenos, não trouxe nenhum aqui para mostrar para vocês. A última turma encontrou sim. Não trouxe? A outra turma encontrou. Mas é assim, Juventina, pedacinhos mesmo pequenos, depois no trabalho de laboratório que nós vamos trabalhar, retirando toda a rocha em volta daquilo que nós encontramos no campo. Por isso que demora muito o trabalho desde o momento do achado até a produção do artigo científico. Com certeza. Eu tenho uma novidade. Assim, Sim, você achou fóssil? Não, não. Me leva. Não, eu escrevi um projeto cultural. Sim. Se for aprovado, Sim. a gente vai ter um dos dinossauros em realidade aumentada com a câmera de celular em Monte Alto. Ah, que legal. Tem que ser curupi ou titanossauro. É um dos dois, tá? No projeto Tá eu escrevi. ótimo. É o curupi Porque tá, eu tem luto o por outro. isso. Se for Legal. aprovado, vamos ver, né? Vai Se for, ser. tem um amigo Espero meu que que faz sim. designer de games Ah, e trabalha com realidade aumentada. Então a ideia é pegar o celular, e QR ver o Code, bichinho ali andando. não, e ver ele gigante, você poder tirar foto com ele, tentar. É isso que eu quero. Quem Tecnologia sabe? no museu. Bom, Olha, pessoal, o Museu de Paleontologia não é só estudar fóssil, tem muita coisa para seguir, explorar.